Paz e luz, muita paz, muita luz esteja na tua vida hoje e sempre. Amém. Diga amém. Eu quero conversar com você, pensar com você. Aonde é que está Deus? Aonde é que está o diabo? Onde ele se encontra? Será que Deus está lá em cima, em cima, em cima, em cima? E o diabo está lá embaixo, baixo, baixo, baixo? Onde é que estão esses personagens importantes da vida de cada um de nós? São importantes porque vivemos no meio de uma guerra espiritual. Onde está Deus? Onde está o diabo? Deus está no coração dos homens. E o diabo também está no coração dos homens. Você quer ver o diabo? Ligue o jornal. Aí você vai ver o cão dos infernos. Aqui na Paraíba aconteceu um caso de uma menina. Como é o nome dela, Alcione? Fernanda Ellen. Fernanda Ellen. Estou aqui com minha esposa no estúdio. E eu quero dizer que ela se encontrou com o diabo. E quem era o diabo? Era o vizinho dela. Estuprou, matou, enterrou no quintal. E o corpo foi descoberto por causa de um celular que ele pegou dela e também por causa do cachorro que estava cavando um buraco, né, no quintal dele. Olha, eu quero dizer para você que você pode estar sendo vizinho do diabo. No ônibus você pode estar sentado ao lado do diabo. O diabo está dentro do coração das pessoas. Aonde era que estava o diabo perseguindo o Senhor Jesus? Aonde é que ele se encontrava? Ele se encontrava em Judas, ele entrou em Pedro, ele se encontrava nos fariseus, nos hipócritas. Vós tem por pai o diabo, e quereis agradá-lo, disse Jesus aos fariseus. Vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo, disse Jesus aos discípulos, que um de vós é o diabo era Judas. Para trás de mim, Satanás, você que não conhece as coisas de Deus, disse para o diabo que estava dentro de Pedro. Então, existe no coração do homem uma porta aberta para o diabo e para Deus. Os legalistas não aceitam isso. Não, no meu coração. O que nos liga a Deus ou ao diabo chama-se sentimento. Se você tem um sentimento bom, você liga-se a Deus, à luz, aos anjos, a coisa boa. A sua frequência do rádio da sua mente se liga a coisas boas. Se você tem sentimento mal, você se liga às coisas ruins, das trevas, do diabo. Então o cara tem rancor, tem ódio, tem inveja, tem isso, aquilo ali. Ele está com a porta arreganhada para o inimigo entrar e usar ele contra ele mesmo ou contra qualquer pessoa. Eu tenho um vídeo chamado Possessão Sutil, que eu provo e mostro muitos casos de pessoas que são perseguidas pelo diabo e as pessoas que perseguem ele ou ela e estão possessas. E a possessão sutil é a pior das possessões, porque você não sabe que o cara está possesso, ele não vai babar, não vai fazer isso, ele está lá, mas é um cão que está dentro dele. Uma certa vez eu ia fazer uma coisa muito importante, eu estava assinando os documentos e falando com a menina, eu disse, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Aí ela falou, se eles deixarem. Aí eu olhei e disse, o quê? Ela fez, oi? Eu digo, o que foi? A senhora falou o quê? Ela disse, não falei nada. Mas ela falou. Tinha alguma coisa que usou a boca dela. Então isso às vezes acontece. Um olhar diferente, você nota que aquela pessoa está com cão. Um jeito de olhar com raiva. A pessoa nunca te viu. A pessoa você nunca fez um mal a ela nem nada, mas ela olha com raiva. Ela olha com rancor. Ali é o cão que está dentro dela. É o Satanás que está dentro dela. O homem pode se deixar ser usado por Deus ou pelo diabo. Deixe o Deus Todo-Poderoso que está dentro de você agir e usar você. Mas para você deixar Deus usar, você tem que ter os sentimentos igual ao de Jesus Cristo, como Paulo falou. De sorte é, irmãos, que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário? De amor. Então, o amor é o maior de todos os sentimentos.
E Ele pode fazer com que você seja tremendamente usado por Deus. Deixa Deus despertar dentro de você. Deixa Jesus despertar dentro de você. Deixa Ele usar você. Eu já vi pessoas sendo usadas por Deus, que até o semblante dela foi mudado. Eu já me vi em situações difíceis, onde Deus veio e me deu a mão. Mas Deus estava usando uma carne. Deus estava usando uma pessoa. Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa? Era uma pessoa de coração bom, que sem motivos nenhum decidiu me ajudar. Sem motivos nenhum decidiu me dar as mãos, estender as mãos, me compreender na hora que nem eu mesmo me compreendia. Essa pessoa foi usada por Deus. Mas também fui perseguido por pessoas que foram usadas pelo inimigo e que perseguiam sem motivo nenhum. E você sabe o que eu estou falando. No mundo tem o ser mais perigoso que tem é um ser endemoniado, que você pode encontrar ele em qualquer lugar, na esquina, na padaria, no supermercado. E eles têm uma característica, e essa característica é o olhar, o jeito de olhar, o jeito dos braços para trás. E às vezes eles fingem bem, mas estão possessos. Aquela pessoa está possessa porque ela tem um sentimento mau. E esse sentimento mau dentro dela faz com que ela reaja conforme a vontade do diabo. No noticiário a gente vê o diabo toda hora. O cara foi assaltar o menino entregou o celular, ele foi embora, o assaltante foi embora, voltou, olhou pro menino e atirou na cabeça do menino. Pra que era atirar na cabeça do menino? O menino não entregou o celular, cara. Mas era o diabo dentro desse cara. Isso não tira a culpa dele, não. Porque a serpente que é usada pelo diabo tem que ser esmagada a cabeça. E eu acredito na pena de morte para casos hediondos. Eu digo para você, deixa Deus usar você. Deixa Jesus usar você. Deixa Deus usar a tua vida. Fecha todas as brechas para que Satanás possa usar. Porque às vezes Satanás usa a pessoa mesmo para destruir a pessoa mesmo. Às vezes o inimigo usa a pessoa mesmo para se autodestruir. Mas em nome de Jesus, deixe Deus usar você. Deixe o Senhor usar a tua vida. E você vai ser muito feliz. Tenha dentro de você um sentimento claro. Essas pessoas que fazem esse tipo de males são endemoniados, né? E às vezes não está muito longe de você. Às vezes seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, filhos estão possessos pelo demônio. E você tem que saber utilizar as armas legais para repreender este mal. Quem tem problema com possessão sutil corre risco até de vida. Que de repente uma pessoa olha para ele e fica com muita raiva e quer exterminar, quer matar essa pessoa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deus tem poder para repreender da tua vida toda possessão. A realidade espiritual entre o bem e o mal é muito grande. E as pessoas não se acordam para esta realidade. E às vezes são pessoas boas, geralmente pessoas boas, mas elas de vez em quando ficam possessas. E existe até hora. Tem pessoas que tal hora fica possessa, né? Tem gente que é de 6 horas da noite, tem gente que é de meio-dia, tem gente que é de meia-noite. E eu vou explicar isso aí num outro vídeo, chamado A Hora dos Anjos, né? E eu quero dizer para você que você vive neste mundo. Vive ao lado de Deus e ao lado do diabo. Você tem que saber lidar com Deus e lidar com o diabo. Não dando brecha no trabalho. Às vezes você trabalha com o diabo, vai ver um patrão seu é o diabo. Mas você tem que saber lidar com o patrão ou com o empregado que está te perseguindo, que está querendo o teu mal. E abençoar a carne dele. Porque se você abençoar a carne dele, o demônio não vai conseguir entrar, mas usar a carne dele. Espíritos sem corpo nada podem fazer neste mundo. Mas quando eles conseguem um corpo, aí sim, eles fazem muita coisa. Mas o sangue de Jesus tem poder. E aí eu respondo a sua pergunta, onde está Deus, onde está o diabo?
Aonde habita Deus e aonde habita o diabo? Ele habita no coração dos homens. Deus habita no coração dos homens. E o diabo também habita no coração dos homens, fazendo com que eles se destruam. Teve um caso na internet que eu estava vendo, de um cara que descobriu que o filho não era dele, o filho da namorada não era dele. Então ele foi lá, matou a namorada e matou a criancinha linda. Meu irmão, isso não é normal. Isso é o diabo no coração desse cara. E eu não tiro a culpa dele. O sentimento no coração dele é mau. Ele apenas abriu a porta e o bicho entrou e os dois realizaram esse mal. Deixasse a mulher, deixasse o filho em paz, seja de quem fosse, reconstruísse sua vida com outra mulher. Era mais ou menos a lógica, mas o diabo cega. Agora, por que não foi na hora da raiva, pastor? É na hora da raiva mesmo, onde o inimigo entra e faz as coisas, né? É na hora do sentimento forte. O sentimento, a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração de sentimentos maus, de coisas ruins. Desperta Deus que está dentro de você. Deus, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser da luz. Eu quero ser usado por ti. E ele usa. Não deixa o inimigo. Porque o inimigo pode usar qualquer uma pessoa. Não, pastor, eu sou crente da igreja fulano de tal, do pastor presidentinho, filicaninho de tal. Às vezes o diabo tentou Jesus. Jesus, quanto mais os homens aqui na terra. O diabo usou Pedro, quanto mais um pastor, quanto mais uma pessoa. Pedro, o diabo entrou dentro de Pedro e usou Pedro. Não adianta os teólogos dizer, não, porque o diabo, lá no latim, no grego, no hebraico, na baixa da égua, não sei da onde, no sânscrito, ele entrou e Jesus sabia que o diabo estava em Pedro. E depois o diabo ainda veio pedir a vida de Pedro, para matar Pedro, e Jesus não deixou. O diabo veio e pediu a tua vida, para cirandar na tua vida, Pedro. Mas eu não permiti. Então, ele, além de ter usado Pedro, ele queria destruir Pedro, queria bagunçar, queria fazer como Judas. E Judas tinha um sentimento, porque era um zelote, era um político, e não aceitava um Messias fraco que pregasse o amor e não a destruição dos inimigos. Então ele tinha um sentimento no coração de um falso patriotismo que facilitou a entrada de Lúcifer no coração dele. E ali estava Jesus na Santa Ceia, comendo e bebendo com os discípulos, e o diabo sentado na mesa com Jesus. Está vendo a realidade espiritual? Não, onde tem Jesus não tem diabo. Jesus foi tentado pelo diabo, e Jesus sentou na mesa e o diabo conversou. O diabo foi para o céu, falou com Deus. Às vezes a gente tem uma visão muito metafórica, né? O diabo comeu com Jesus ali, aí Jesus disse, olha, um de vós, vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo. Aí olhou para Judas e disse, o que tu tem para fazer, faz depressa. E os discípulos não entenderam, pensaram que era para comprar alguma comida, alguma coisa. Jesus disse, o que você tem para fazer, faz depressa. Aquilo ali era o diabo dentro de Judas. Jesus não estava falando com Judas. Jesus estava falando com o diabo. Então, tem hora que era o diabo, tem hora que era Judas. Tem hora que era o diabo, tem hora que era Judas. O sangue de Jesus tem poder. Se proteja. Ande cismado e sábio como uma serpente. Porque você pode estar sentado no ônibus com o diabo, trabalhando com o diabo. Aí eu pregando sobre isso na igreja, a mulher disse, pastor, eu sou casada com o diabo. Aí eu brinquei com ela, você pode tratar ele bem. Expulse, minha irmã, expulse. Expulse ele da vida do seu marido. Né? Então, a realidade é muito grande. Eu fico imaginando, aonde Jesus está, o diabo não pode ficar. E Jesus comendo na mesa e o diabo de lado. Jesus, você gostoso, tal, e o diabo ali, vou te pegar. A Bíblia diz, olha, tenha cuidado, porque o diabo, vosso adversário, repito, ele é adversário do homem. Ele quer que o cara se lasque. Se lasque-se, como diz o Matuto, né? Se lasque-se, que está errado, né? Então, ele é um inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão, procurando uma maneira para tragar.
Então o leão é o animal da legalidade, da lei. Então ele está procurando uma brecha, uma legalidade, mas não vai encontrar na tua vida, porque você é um homem, uma mulher de Deus, e você tem que ser simples como as pombas e sábio como as serpentes, e vigiar. A Bíblia diz assim: vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, vigiai, esteja atento. Aí eu pergunto para você novamente: aonde está o diabo? Aonde está Deus? Deixe Deus Todo-Poderoso que habita no teu coração fluir nele de bondade, de amor. Pare com o sentimento mal. Ah, eu tenho ódio, eu odeio, eu odio, eu tenho raiva, eu tenho tal. Não, ame. E as pessoas que você não gosta delas, se afaste. É melhor do que abrir aí, brigando. E ore, faça campanha de oração. Se seu marido é usado, ore e o demônio não consegue entrar mais dentro dele. Ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, ore, proteja-se em nome do